programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal da TV São Tomé das Letras, o Joel, a Karen. É um prazer estar aqui com vocês. Quem estiver me assistindo depois nas reprises no YouTube, é um grande prazer sempre. Meus amigos Vital, lá do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, todas as pessoas que me dão apoio. Namastê. E hoje eu vou falar de um tema. Assim, aparecem muitos casos interessantes. Alguns casos que aparecem para mim eu não revelo, porque as pessoas têm as suas privacidades, têm as suas identidades a serem preservadas. E às vezes, muito raramente, alguém deixa eu contar usando o nome. Tá? Então, assim, hoje eu vou contar um caso interessante de um rapaz chamado Matheus, tá? Matheus Barbosa, ele é um rapaz adolescente que teve uma experiência ufológica interessante. Eu sei que muita gente que assiste meu programa assiste também o programa do Fábio Del Santoro, né? E ele fala muito em ET azul, né? Uraniano, ET azul. Então, eu, assim, nunca tinha ouvido falar em ET azul antes dele falar. Mas depois que eu ouvi falar que ele, por intermédio do que ele falou, eu encontrei outros caras que falam de ET azul. Encontrei um rapaz lá em Americana que tinha sido visitado por um ET azul, até que eu brinquei, os Blue Man, aquela banda. E eu não dei muita bola, porque na época eu nunca tinha ouvido falar, e eu achei que era invencionice. E depois começou a surgir outro, e eu comecei a ficar até envergonhado, até me desculpei para ele, por não ter dado um respeito. Quando aparece um ET muito diferente, ou fazendo uma coisa muito diferente, ou de uma aparência muito diferente, a gente tende a desrespeitar, não vou desrespeitar, mas assim, duvidar um pouco, né? O que é péssimo, é uma coisa que em ufologia a gente nunca deve fazer. A gente deve acreditar que a pessoa está falando a verdade, não que ela está mentindo. Muitos ufólogos tratam a pessoa como mentirosa, né? Antes de, a priori, né? Ela já chegou mentindo, né? Esse é um vício que a gente às vezes tem que perder. Tem que abrir o coração e falar assim, não, deixa a pessoa falar, né? Claro que ela pode distorcer um pouco, claro que ela pode inventar um pouco, mas 90% daquilo, 80% daquilo é real. Aí esse Matheus, ele me contou a história de que ele encontrou uns seres azuis numa espécie de sonho lúcido. Para quem não sabe o que é sonho lúcido, é uma viagem astral feita durante um sonho. É aquele sonho que parece real demais. Você encontra um falecido, sente a pele, encontra um ente querido que já faleceu e você beija, abraça, quer dizer, de um realismo que não é normal no sonho. O sonho é sempre uma imagem bastante confusa, que é o sonho onírico normal. E existe o que a gente chama de sonho lúcido, que nós podemos acreditar que tem um componente astral mais forte. E aí esse Matheus, ele vai contando a história. Eu vou ler o que o Matheus conta e eu vou comentando conforme ele escreve. É um caso bastante comum, dentro do que eu estou acostumado, de viagem astral, tá? Mas é interessante porque os seres são azuis, né? Sai daquele jargão do Grey, né? O Grey, o reptiliano, o Grey, o reptiliano. Ou mesmo pleiadiano. É uma coisa diferente. Tá? Então ele falou assim, ele falou assim, você foi real, eu não lembro de muita coisa. Você não me descreveu a aparência deles, eu falei para eles. Eles eram azuis e pequenos. Azuis e pequenos, não eram os uranianos lá do Fábio, era uma outra coisa azul. Pode desenhar o que você viu? Você foi levado acordado, né? Aí ele fala assim, a mulher tinha 1,20 m, os homens tinham 1,70 m, 1,80 m. Eu dormi, mas parecia que eu estava acordado. Isso é uma coisa comum de se descrever em ufologia. A pessoa dormiu ou está acordada, né? Esses encontros com ET, 90% das pessoas falam assim, eu quero ter um encontro. É muito comum, eu recebo todo dia essa história. Eu quero ter um encontro com ET acordado, totalmente acordado.
olho no olho, né? Mas eles não deixam, basicamente. Eles colocam a pessoa num estado meio sonolento, meio sedado, porque, porque a pessoa não aguenta o baque. Ou se aguentar o baque, vai ficar enchendo o saco com pergunta boba. Então eles dão um filtro mental, hipnótico, que a pessoa sonha como se fosse um sonho. Porque durante o sonho a gente não questiona, né? Por exemplo, durante o sonho acontecem as coisas mais absurdas e você não se apavora ou não se questiona. A não ser que seja um pesadelo, você acorda. Mas normalmente você vê coisas muito estranhas e não fala nada, né? E não acha nada, né? Se aparecer um homem com 4 olhos num sonho, é um sonho, entendeu? Aí ele fala assim, não me lembro, eu só olhei que eu estava voando assim, com eles no meu quarto, e de repente eu já estava lá com eles. Essa é outra coisa que é muito descrita, eu também passei pela mesma experiência. Eu não lembro de ter entrado em nave. Outro amigo meu também, húngaro, que também teve uma experiência com pleiadianos, ele foi inclusive para uma base pleiadiana, né? Não lembra de ter entrado, ele não lembra daquela parte da subida. Eu acredito que isso tem a ver muito com o fato de ser muito rápido e também com o fato de ser muito traumático, porque você atravessa a matéria sólida, atravessa a parede, teto, para sair do prédio, né? E eu sei, por exemplo, de uma amiga minha que lembra da subida, que a subida foi muito assustadora para ela. Ela olhou para baixo e começou a gritar. "Ah!" Porque o ET falou assim, para, é só um elevador, não tem nada. Mas a gente, se você olhar para baixo e você estiver na altura do Terraço Itália e não tem nada nos seus pés, eu duvido, e você está subindo, não está caindo, tudo bem. Mas assim, você sente aquele vento na cara, ou sente aquele friozinho de elevador, e não tem nada embaixo de você, e você está a 300, 400 metros de altura, você pode até infartar. Então eles evitam bastante essa passagem, porque o ser humano não está acostumado, não confia, né? É natural que não confie no mecanismo desse raio trator, desse raio elevador. Aí ele fala para mim assim, mas eu lembro que meu quarto estava com a luz acesa quando eles chegaram. Ficou tudo escuro para mim, aí eles pegaram em mim. Aí ele me explicou, eu acho que ele já estava sendo abduzido antes, que ele gosta de dormir com luz acesa. Dormir com luz acesa é típico sintoma de abduzido. Gente que é abduzida que gosta de dormir com luz acesa, com luz na penumbra, tem aquelas luzinhas de bebê, né, que a gente coloca assim, que dá uma penumbrinha assim, né? Conheço vários casos, conheço o caso de um rapaz também em Piracicaba que não dormia a pau, não dormia no escuro nem a pau. Ele era um adolescente, ele jogava futebol, ele era corajoso, ele era normal, mas na hora de dormir ele ficava com medo, ele precisava de ficar com a luz acesa, e se faltava luz ele corria no quarto da mãe, agarrava na mãe. Com 15, 16 anos ainda tinha medo de ficar sozinho no quarto, mesmo que fosse por uma meia hora. Entendeu? Precisava ficar na parede. Chegou inclusive a dormir com os pais em noite de blackout. Entendeu? Quer dizer, você tem ideia de como essa coisa do ET traumatiza, né? Entendeu? Não adianta a gente achar que vai ser suave na nave. Não é suave na nave. É um negócio forte. E eles, assim, sabem que tem um impacto. Entendeu? Tem um impacto do novo, do desconhecido e da impotência que você sente nessa hora. Para fazer qualquer coisa, para dizer não, para escapar, entendeu? Ele já aparece no teu quarto, já te pegou, entendeu? Tudo isso dá um medo muito grande, especialmente para quem não está informado. Eles pegaram em mim, você dorme de luz acesa? Sim. Ele já falou assim, começamos a voar. Daí você percebeu que já estava lá fora? Ele falou assim, eu não me lembro de ter cruzado o teto. Quer dizer, essa é uma outra coisa que é muito curiosa, muito característica, que é não lembrar de como que você chegou, nem de como que você saiu da casa, né? Eles fazem isso com uma rapidez muito grande para poupar. Primeiro porque eles fazem rapidamente mesmo.
E também para poupar sensações desagradáveis, porque algumas pessoas que fazem viagem astral comentam que quando você faz viagem astral e atravessa a matéria sólida, porque o espírito atravessa a matéria sólida, existe uma espécie de arrepio, assim como se você estivesse raspando gesso ou quebrando isopor, faz um barulho assim, entendeu? Assim, porque as suas moléculas cruzaram outras moléculas, então dá um, entendeu? É um negócio engraçado que dá nas pessoas quando elas fazem esse tipo de viagem astral. E o ET talvez saiba como diminuir essa sensação, né? O que eles vestiam? Ele fala assim, não, eu só me lembro da cor azul deles, era meio Avatar. Ele usou o Avatar, o filme, como referência, né? Só que eles eram mais baixos, que no Avatar eles são altos e são meio felinos, né? Tem aquele rabo de gato e tal. Nesse caso não, eles eram humanos mesmo, só que com uma aparência azulada. E aí ele entra na nave, e uma das coisas que para mim eu considero assim, a pureza do relato dele, ele não foi submetido a hipnose nada ainda, mas ele lembra bastante. É quando ele fala assim, a sala era muito limpa. A sala era muito limpa. Isso é muito comum em relatos de abdução e de hipnose. A primeira impressão que o ser humano tem de uma nave ET, geralmente é de que é extremamente limpo. Entendeu? Porque é uma espécie de material, geralmente branco, claro, ou bege, ou cor nude, sei lá, vamos dizer assim, mas é sempre extremamente limpo, como uma piscina de fiberglass, quer dizer, aquela piscina de plástico, de fiberglass, aquela piscina de metal, sem junta, sem dobra, sem sujeira, sem poeira, sem nada encardido. E nunca parece que está sujo. É muito engraçado isso. Como é que eles conseguem isso? Eu não sei, mas é uma constante esse relato da limpeza. É raro alguém falar que entrou num UFO sujo, ou um UFO escuro, ou um UFO fétido. Até fétido pode ser porque tem alguns gases que os ETs respiram que são desagradáveis para o ser humano. Entendeu? Então às vezes tem alguns cheiros estranhos dentro da nave. Mas, por exemplo, sujo, a aparência de sujo é muito raro. É um limpo. Quer ver? É um limpo assim tão... como a gente vê aqueles filmes Star Wars, A Guerra nas Estrelas, tal, que é aquele branco total, entendeu? Assim, aquela coisa, entendeu? Aquele branco, aquele cinza, aquele bege puro, sem nenhuma marca de envelhecimento, de nada, né? E tinha uma TV, ele falou assim, que eu já te falei, e eles podiam pular dentro dela, e eu também pulei, achei incrível. Quer dizer, a TV era um portal, você entrava e saía dessa TV, e essa TV te levava para lugares, né? Quer dizer, era um portal na forma de uma TV, que a gente identificaria como uma TV dessas grandonas de plasma, que tem esses HDs agora enormes, home theaters, só que você entrava e passava para outro lugar, né? Não sei como eles faziam isso, mas era um portal dentro da TV. Toda vez que eu passava, eles davam risada. Eu me sentia feliz com a vibração deles. Quer dizer, eles tinham uma coisa descontraída, isso é coisa engraçada, né? A gente imagina um ET sisudo, chato, mal-humorado. Mas tem ET, inclusive Grey, que dá risada. Tem uma espécie de humor. Ele está dando risada. Ele fica assim, né? Mas você sabe que ele está rindo, né? Porque o Grey, o ET, ele também entende aquilo como uma coisa engraçada. Ver um ser humano que nunca entrou numa coisa dessas, deve ser engraçado, como quando você vê um cachorro... Eu já vi gato dar descarga na privada, já vi gato abrir porta, meu gato abre porta, cachorro que senta no banco do carro quando sabe que vai partir. Então é engraçado, é engraçadinho, né? Então é mais ou menos esse sentido, assim, é uma coisa assim, que para eles deve ser uma experiência também, também enriquecedora ver um ser, vamos falar, tão primitivo, né?
entrando numa máquina tão avançada e como que ele se sente, né? O que é normal para nós, por exemplo, é tão normal para nós, por exemplo, assistir uma televisão, né? Mas como um homem medieval reagiria, né? Quer dizer, então assim, é engraçado ver isso, né? Assim, por exemplo, só fazendo um paralelo, né? Tem coisas que são engraçadas. Você, por exemplo, eu fui uma vez num restaurante japonês, chegaram duas moças que eu vi que eram bem do interior, e elas começaram a olhar pro cardápio e ficaram assim, uma olhou pra outra e falou assim, yakisoba, yakimeshi, sushi, kapamaki, teriyaki, né? Ela falou assim, moço, qual desses aqui é uma mistura, né? Porque ela não sabia que era aquilo. Então ele olhou e falou assim, não, a gente pode fazer uma carne e tal, você come com arroz, vai ficar mais ou menos parecido com um prato brasileiro, né? Pode fazer um sukiyaki lá com arroz e tal, vai fazer um ensopado. Ah, tá bom. Ela aceitou, comeu. Elas comeram, entendeu? Gostaram. Mas assim, é a experiência de ver a pessoa exposta ao novo que é engraçado, né? Aí ele falou assim, eu perguntei assim, você já ouviu falar dessa raça? Como eu já disse, eu já ouvi falar da do Fábio Del Santoro, mas a dele é diferente, inclusive porque eles disseram que eles se disseram tal 7 anos, vindos da estrela tal 7. Eu não sei se, por exemplo, se tem mais tipos de azuis, né? Assim como existem vários tipos de reptilianos, existem vários tipos de greys, né? A gente sabe que eles fazem variantes para cada planeta, mais adaptado a diferentes climas e tal. Então não existe um reptiliano, não existe um tipo de grey. Por isso que as pessoas falam assim, eu vi um grey meio assim, um grey meio assado, e não bate, entendeu? E a mesma coisa com a história dos azuis, ou de qualquer outro ser. Já vi gente, por exemplo, que já viu pleiadiano baixinho, ou algo que parece um pleiadiano nórdico, mas com a altura de 1,60 m, 1,50 m. O próprio caso Vilas Boas era uma mulher de olhos meio japonesados, meio orientais, mas loira, ruiva loirada, quer dizer, uma mistura de nórdico com oriental e baixinha. Então, assim, a gente não pode se fixar num tipo de ET e dizer só existe isso. Outro dia uma senhora também, de Manaus, que falou que viu um ser verde com orelha pontuda, né? Você conhece essa linhagem? Eu falei, não conheço essa linhagem, mas não, o fato de eu conhecer não significa que não exista, né? É que a gente está olhando para 2, 3 peças de um quebra-cabeça de 1000 peças, né? O reptiliano, o grey, o nórdico lá é uma pontinha de um iceberg de um universo infinito. Então, por exemplo, a gente conhece essas animais porque elas são mais presentes, mas não significa que são as raças do universo, né? Tá? Então eu agradeço o Matheus pelo seu relato interessante. Gostaria que vocês comentassem o que acharam e tudo mais. E eu agradeço a todos que, inclusive, se o Fábio tem algum conhecimento de algum ser azul menorzinho de tal 7, por favor confirme, que a gente também não sabe. Veio um caso diferente, mas ao mesmo tempo parecido. Tá ok? Muito obrigado, Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e Namastê.